Fala rapaziada, vamos começar mais uma aula aqui, Matemática 2. Hoje iremos ver um pouco de segmentos proporcionais, tá? Então, primeira coisa, a gente sabe o que é segmento. Já vimos o que é segmento, tá? Uma reta que tem começo e tem fim, tem origem e tem fim. Tá? Ela é limitada por dois pontos, diferente da reta, que é infinita. Nos dois sentidos. E diferente da semirreta, que tem origem, que tem um começo e não tem fim. Tá? Limitada em um ponto e depois ela segue infinitamente. Tá? Então a gente já sabe que é segmento. Tem começo, tem fim, logo tem medida. A gente consegue medir. Beleza. Mas o que é proporcionais? Tá? Segmentos proporcionais. O que é isso? Significa que eu vou ter uma certa proporcionalidade entre os segmentos. Tá bom, mas o que significa então proporcionalidade? Tá? Vamos lá. Proporcionalidade significa que a gente vai ter coisas proporcionais. Tá? São grandezas que são proporcionais, que elas vão se relacionar de alguma forma. Okay? Por exemplo, você vai fazer um bolo. Vamos supor que você vai fazer um bolo. E aí, para fazer esse bolo, você usa 3 ovos para fazer um bolo. Ok. Se você quisesse fazer 2 bolos, você teria que usar quantos ovos? Se você, então, dobrar a quantidade de bolos que você quer fazer, o que você tem que fazer com a quantidade de ingredientes? Você tem que dobrar também. Tá? Então, com 3 ovos, eu faço um bolo. Para eu fazer 2 bolos, eu tenho que usar 6 ovos. Eu dobrei a quantidade de bolo, então eu dobro a quantidade de ovos. Então eu digo que bolo e ovo são proporcionais. As quantidades entre bolo e ovo são proporcionais. Se eu dobro um, eu dobro o outro. Tá? E aí a gente tem dois tipos de proporcionalidade, né? A gente tem a proporcionalidade direta e indireta. Então a gente pode ter grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O bolo e o ovo são diretamente. Por quê? Porque você dobra um e dobra o outro. Inversamente proporcional é quando se você dobrar um, você vai ter que dividir por 2 o outro. Então se você multiplica por 2 uma grandeza, você vai ter que dividir por 2 a outra grandeza. Se você multiplicar por 3 uma grandeza, você vai ter que dividir por 3 a outra grandeza. E em que situações a gente tem isso, né? Coisas inversamente proporcionais. Em questões de velocidade, por exemplo. Por exemplo, se você for fazer uma viagem, tá? A uma certa velocidade, você faz a sua viagem a 80 km por hora. Tá? Você faz uma viagem a 80 km por hora, você demora 2 horas para chegar no seu destino. Ok? Então, a 80 km por hora, você demora 2 horas para chegar no seu destino. Se você fizer a viagem loucamente a 160 km por hora, então o dobro de velocidade, você vai chegar no destino mais rápido ou mais devagar? Tá? Você vai demorar mais para chegar, você vai gastar mais tempo ou você vai demorar menos tempo. Se eu dobrar a minha velocidade, eu chego no meu destino com metade do meu tempo. Então isso é inversamente proporcional. A 80 km por hora, eu demoro 2 horas para chegar no meu destino. A 160 km por hora, eu vou demorar 1 hora para chegar no meu destino. Eu dobro a minha velocidade, então eu divido o meu tempo em 2. Tá? Então eu multipliquei a velocidade por 2, divido o tempo por 2. Isso é inversamente proporcional. Porém, isso aí é assunto de outra matéria. No caso aqui, a gente vai ter proporcionalidades que são só diretas, tá? Diretamente proporcionais. Grandezas, no caso. Tá? Então, como a gente vai mexer com segmentos proporcionais, e eu já estou adiantando que é diretamente, então sempre a gente vai ter uma coisa. Se eu dobrar um segmento, eu vou dobrar o outro. Se eu triplicar um segmento, eu vou triplicar o outro. E assim eu mantenho a proporcionalidade entre os meus segmentos. Tá? Então, vamos começar essa matéria aí
com Teorema de Tales. Antes do Teorema de Tales, vamos passar um conceito, esse conceito aqui de retas paralelas e transversais, que a gente já viu, né, nos ângulos lá, alternos internos, alternos externos, correspondentes. A gente já viu. Então aqui eu vou ter que eu chamo de segmentos correspondentes os segmentos que estão na mesma paralela, entre as mesmas paralelas, tá? Por exemplo, aqui o segmento, eu digo que o segmento AB, ele é correspondente ao segmento A'B', tá? Por quê? Porque eles estão entre as mesmas paralelas, entre a paralela R1 e R2, tá? Então, de um lado eu tenho um, de outro lado eu tenho outro. Então, eu tenho que eles são correspondentes. A mesma coisa acontece com o DE e o D'E', ok? Então, o DE e o D'E' são correspondentes também. E a mesma coisa acontece com BD e B'D'. Aqui, BD, aqui, B'D' aqui. Tá? Eles estão entre as mesmas paralelas, são limitados por R2 e por R4. Tá? Então eu só digo que eles são correspondentes. E o que eu faço com isso para chegar no meu Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz que se eu tiver dois pares de segmentos correspondentes, eu vou dizer que a razão entre os pares é proporcional. Como assim? Desse jeito aqui, ó. Se eu tiver AB sobre A'B', essa divisão vai ter o mesmo resultado, tá? A divisão CD sobre C'D', tá? Ou seja, eu estou dividindo isso aqui por isso daqui e vai dar o mesmo resultado se eu dividir isso daqui por isso daqui, tá? Na prática, fica desse jeito aqui, mais fácil. Vamos ver. Um exercício determine o valor de x, sabendo que RS e T são retas paralelas, tá? De novo, vamos lá. Com o conceito que eu passei até aqui, talvez fique difícil de você entender o que aconteceu. Vou fazer o A, tá? Depois o B e o C você tenta e é assim para todos os exercícios, ok? Segue essa dica. Tenta fazer o exercício antes de eu fazer, tá? Eu vou ler, tenta interpretar e depois a gente faz, tá? Mas faça antes, ok? Para você tentar fazer o exercício aí. Então vamos lá. Determine o valor de x nos casos aí, tá? Sabendo que RS e T são paralelas. Então no item A, a gente vai ter aí RS e T paralelas e eu preciso descobrir o x. Primeira coisa para dar nome aqui, já que a gente está vendo no começo, vou colocar nome para todo mundo. Então aquele pontinho aqui, esse pontinho é o A, B, C, A', B', C'. Ok, continuando, a gente tem essa regra aqui. Então se eu pegar o AB e colocar sobre o A', B', eu vou ter que vai ser igual a BC sobre B', C'. Tá? Então, olha o que aconteceu aqui. AB sobre A', B' é igual a BC sobre B', C'. Tá? Então, estou relacionando esses dois aqui e depois fazendo uma razão entre esses dois aqui. Certo? E também posso fazer razão com AC e a linha C', ok? Então, AC é tudo aqui e a linha C' é tudo ali. E eu já vou apagar porque eu vou usar esse espaço depois, tá? Seguindo, então, eu tenho aqui o X, ele está entre as mesmas paralelas que o 3. O X está no mesmo par de paralelas que o segmento 3. Segmento 3 não, segmento que mede 3. E 12 está no mesmo par de paralelas que 9. Tá? Então eu posso fazer essa relação, ok? Não siga a fórmula. Não decore isso daqui, tá? Não decore tudo isso daqui. Por que não? Porque se você precisar decorar, você vai ter que colocar nome para todo mundo toda vez que você for fazer exercício. Você vai ter que acertar os nomes toda vez que você for fazer exercício. O exercício, na verdade, também, ele pode estar com outros nomes, outras letras. Então você vai ter que mudar o que tiver escrito lá. Não decore. Só saiba o conceito. Qual que é o conceito?
Os pares que estão entre as mesmas paralelas vão ter proporcionalidades, ok? Como assim? Se eu pegar, então, x sobre 3, eu vou dizer que é igual a 12 sobre 9, e perceba o que eu fiz aqui. X sobre 3, tá? X sobre 3. O que está em uma transversal e o que está na outra transversal. Perceba que tudo tá, isso aqui, ó, tá entre as mesmas paralelas. 12 sobre 9 são números que estão entre as mesmas paralelas. 12 está aqui e 9 está aqui. O 12 está entre S e T, 9 está entre S e T. Tá? X está entre R e S, 3 está entre R e S. Mais ainda, além de você ter que colocar ele certinho agrupado, você tem que colocar na mesma linha também. Então, ó, de assim, eu também tenho uma certa relação. X e 12 pertencem à mesma transversal. 3 e 9 também pertencem à mesma transversal. Tá? Então você tem que colocar certinho assim. Eu gosto de colocar desse jeito, relacionar, montar uma fração com um par e outra fração com outro par. Por quê? Porque dessa forma eu posso montar várias frações que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Tipo assim, eu posso montar isso daqui. Tá? Eu posso montar desse jeito. Mas você pode montar de outra forma também, que não tem problema nenhum. Ao invés de você colocar x sobre 3, você pode colocar x sobre 12. Não tem problema nenhum. O problema de você colocar isso aqui é que depois, para relacionar, você tem que colocar certo também. Ó, x e 12, porque eles estão na mesma transversal. E aqui, ó, qual que vai ficar diferente para o x? O que está na mesma paralela, então. Tá? Então aqui vai ter que ser 3. E aqui o que está na mesma paralela do 12. 9. Tá? Dessa forma não tem problema nenhum. Ok? Se você colocar as mesmas coisas nas mesmas retas, ó, x e 12 está na mesma transversal. Posso colocar tanto um em cima do outro, como um do lado do outro, que nem eu fiz aqui. Só que, da forma que eu escolher, eu tenho que seguir o exercício dessa forma. Então aqui, se eu fizesse dessa forma aqui, x sobre 12, eu teria que colocar o 3 alinhado com o x também. Por que eu tenho que colocar o 3 alinhado com o x? Porque o 3 está entre as mesmas paralelas, ok? Então tem que manter esse alinhamento. Por que tanto faz, afinal? É bom dar a opção, mas por que tanto faz? Porque aqui, ó, eu vou ter que, depois de fazer essa proporcionalidade, essa razão, essa igualdade entre os dois, eu vou dizer que eu posso multiplicar em cruz. E aí perceba, eu vou multiplicar em cruz, putz, e aqui vai ficar em cima. Mas eu vou multiplicar em cruz, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui 3 vezes 12 e x vezes 9. Tá? Perceba que aqui aparece a mesma coisa. O x continua multiplicando 9 e o 3 continua multiplicando 12, por isso que não tem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer assim, eu vou fazer várias vezes, todos os exercícios na verdade eu vou fazer dessa forma, porque fica melhor de você se organizar, mas você pode escolher do jeito que você quiser. Um deles eu vou fazer dessa forma aqui e você vai ver que funciona também. Tá? Então, ó, vai aparecer 3 vezes 12 vai aparecer um 36, apareceria aqui também, e x vezes 9 vai aparecer 9x, que apareceria aqui também, não tem problema nenhum, como é o caso que vai acontecer aqui. Tá? Então, multipliquei em cruz, 12 vezes 3, 36, x vezes 9, 9x, e aí você já sabe aqui o que a gente faz, a gente simplifica cada lado por 9, divide cada lado por 9. Por quê? Porque eu quero isolar o x, eu quero chegar em x igual a algum número. Então eu sumo com esse 9, eu posso sumir com 9. Como que eu sumo com 9? Eu divido por 9 esse lado. Dividindo por 9 esse lado, eu tenho que dividir por 9 o outro lado também. Então o outro lado eu divido por 9 também. 36 dividido por 9 dá 4. Tá, aí descobrimos o nosso x. É isso que o exercício queria. Porém, tá, eu posso, já com isso, eu sei também que tudo aquilo ali, ó, tudo isso aqui é 16. Caso o exercício perguntasse. Tudo isso aqui é 16. Por quê? Porque esse aqui é 4 e aqui é 12, tudo isso aqui é 16. E quando eu digo tudo isso aqui, é esse comprimento aqui, ó, tá? Não é essa altura, tá? Cuidado, não é essa altura, é esse comprimento. 4 mais 12, tá? É naquela transversal que mede 16. Beleza. E aí, a gente pode conferir também. Como que a gente confere?
Olha o conceito aqui. O conceito está falando assim que a razão é a mesma. Ok? Se a razão é a mesma, então eu tenho que dizer que 4 sobre 3 vai ser igual ao quê? ABC sobre B'C'. Vai ser igual a 12 sobre 9. E AC sobre C'C'. Então, AC é 16 sobre 12. Então, eu tenho que dizer que isso aqui vale, tá? Como que eu digo que isso aí vale, tá? Eu tenho que chegar que tudo isso aí é igual. Como que eu faço para chegar que tudo isso aí é igual? Eu posso simplificar, eu posso tanto executar essa divisão, então eu faço 4 dividido por 3, depois faço 12 dividido por 9, depois faço 16 dividido por 12 e vejo se dá o mesmo número decimal. Se der o mesmo número decimal, então estamos correto. Só que o que eu posso fazer também é simplificar essas frações. Simplificando essas frações, eu posso simplificar essa segunda aqui por 3, tá? Então 12 dividido por 3 vai dar 4, 9 dividido por 3 vai dar 3, chegamos na nossa que eu queria. Essa daqui eu posso dividir por 4, então 16 dividido por 4, 12 dividido por 4, e a gente chega que todas são 4 sobre 3, ok? Se todas são 4 sobre 3, tá correto, a proporção existe, ok? Se a proporção existe, significa que está correto o nosso exercício, tá? É assim que a gente confere um exercício desse tipo. Beleza? Então, o resultado final que o exercício queria mesmo, na verdade, é o x igual a 4, tá? Próximo, item B. Vamos lá. O exercício que é o x, tá? Eu coloquei esse y aqui porque depois a gente descobre uma questão de curiosidade. Vamos lá. Eu tenho, então, eu vou relacionar pares, ok? Vamos relacionar. Como que a gente relaciona? Eu não vou dar nome para todo mundo agora, tá? Vamos seguir aqui só olhando a figura, tá? Então, ó, eu vou ter 4 e 6, 4 e 6 aqui dá 10. Eu vou relacionar com o x, no mesmo par. 6, vou relacionar com o 12. Por quê? Porque estão no mesmo par também, tá? Não consigo relacionar 4 com y. Por quê? Porque o 4 com y eu não tenho, tá? No exercício aqui o y fui eu que coloquei. O y não existe, tá? O y aqui ele tem um valor, só que não é isso que o exercício quer. Mas a gente consegue descobrir também, tá? Então vamos lá. O que a gente vai relacionar aqui? Relacione pares. Vamos lá. 6 com 12. Não. 6 com 12. Ó, estou relacionando esse daqui. Tá? E essa fração. E estou relacionando 10 com x. Ok? Então, ó, dessa transversal da esquerda, eu tenho o 6 entre S e T. Da transversal da direita entre S e T, eu tenho 12. Então, eu coloco um embaixo do outro. Tá? Seguindo a ordem, agora eu vou ter na esquerda, entre R e T, eu tenho 10. Tá? Então, 10 aqui em cima. Por que o 10 está em cima? Porque eu estou relacionando quem é da esquerda em cima, ok? Quem é da direita está embaixo. Então, o x é o que corresponde ao 10, R e T. Então, eu faço essa relação, multiplico em cruz e chego em 6x igual a 120. E aí eu divido os dois lados por 6 e eu chego que x vale 20, ok? X vale 20. E aí eu consigo descobrir que o y vale 8, rapidamente. Como que eu sei que o y vale 8? O y vale 8 porque se tudo vale 20 e uma parte vale 12, o que falta é 8. Tá? 8 mais 12 dá 20. E aí, nesse exercício aqui, esse exercício na verdade ele é ótimo para você perceber uma coisa que eu sempre usei, tá? E facilita muita coisa, tá? Vamos lá, ó. O que a gente está lidando aqui? Eu estou dizendo aqui, desse lado aqui é 6, desse outro lado aqui é 12. Tá? O Teorema de Tales ele já fala que a proporcionalidade existe. O que eu fiz do 6 para o 12? O que eu fiz? Eu tirei metade? Eu mantive do jeito que está? Eu dobrei? Eu tripliquei? Eu quadrupliquei? O que eu fiz? Eu
dobrei. Eu fiz 6 vezes 2 dá 12. E se você reparar bem, tudo isso é o que acontece aqui, tá? Então, ó, aqui eu tenho que vale 10. Então, se você sacar aqui que de 6 para 12 é só dobrar, você não precisa nem fazer conta. Você não precisa fazer conta nenhuma. Nenhuma conta você precisa fazer, tá? Você só pega 10, tudo que está na esquerda, para chegar na direita, é só dobrar. Então, de 10 para x, 20. E acabou, tá? X é igual a 20. E se você perceber, a mesma coisa acontece com y. De 4 para chegar no outro lado, da esquerda para a direita, dobra. 4 vezes 2 dá y. E acabou. É isso, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque é proporcional, ok? Porque, na verdade, aqui a gente está escrito... Aqui a gente fez, ó, 6 sobre 12. Eu não preciso apagar nada. Por que eu peguei a borracha? Eu tenho 6 sobre 12. Mas, na verdade, nada mais é do que 6 eu consigo dividir por 6. Então, vai ficar 1. 12 eu consigo dividir por 6. Então, vai dar 2. Olha a fração que eu tenho. Eu tenho meio. Significa que a minha proporção é de meio, tá? Então, o que está em cima vale metade do que está embaixo. É isso que quer dizer, ó, 1 sobre 2. Aqui em cima a gente tem metade do que está embaixo. Ou aqui embaixo a gente tem o dobro do que está aqui em cima. Então, daqui para cá, eu multiplico por 2. Então, daqui para cá, já que é igual, eu tenho que multiplicar por 2 também. Então, x vale 20. E assim se resolve o exercício muito, muito mais rápido, certo? Muito mais rápido, beleza? Então, espero que você tenha conseguido fazer esse B aí, baseado no A que a gente fez. E vamos para o C, espero que você consiga fazer também. Vamos lá. No C, você pode tentar fazer o mesmo raciocínio, ou, se você ainda não entendeu muito bem, já você vai entender, vamos pela parte do jeito mais certinho para fazer, beleza? Aqui a gente tem as transversais se cruzando, e aí você pode pensar que isso vai ser um problema, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Se elas estão cruzando, tá? Eu posso dizer também que ali eu tenho uma outra paralela, tá? Na verdade, eu tenho infinitas paralelas que vão manter essa tal proporção aí que o Tales prevê no seu teorema. Eu tenho infinitas paralelas aqui que sempre vai ter a proporcionalidade. Então eu posso colocar em qualquer lugar. Por que me é conveniente colocar a paralela aqui nesse lugar aqui? Porque aqui acontece um cruzamento. E aí eu tenho já definido quanto que vale esse pedacinho. É 2. Esse pedacinho é x. Então eu já sei entre essa nossa nova transversal, que eu vou chamar de U, para eu poder dar um nome aqui, entre U e S, eu tenho meus valores. Então é muito interessante eu colocar os valores, tá? E mesmo que eu não tivesse os valores aqui, não, eu precisava ter os valores aqui na verdade, mas da mesma forma, eu tenho que entre S e T, essa transversal aqui, ó, é 8. Isso aqui vale 8. Por que isso aqui vale 8? Isso aqui vale 8 porque 2 mais 6 dá 8, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Eu pego os pares e relaciono. Qual que é interessante de fazer aqui? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o x. Se eu quero descobrir o x, eu tenho que relacionar com o par que está junto com ele. Então, você já sabe que o 2 tem que aparecer na sua conta. No caso aí, eu peguei os menores números para ficar mais fácil. Então, ó, 3 e 5. Ok? 3 e 5, x e 2. E aí você pode relacionar desse jeito, dessa forma. Então, ó, 3 e 5, 2 e x. Ok? E aí perceba, aqui eu fiz diferente, como eu tinha dito no A, que a gente poderia acabar fazendo. Tá? Ó, como que a gente fez aqui em cima? Ó, presta bem atenção. Aqui em cima a gente pegou o par e colocou um embaixo do outro. Ok? Então, ó, o par, um embaixo do outro. Ó. Da esquerda, da direita, um embaixo do outro. Aqui não. Da esquerda, da direita, coloquei na esquerda e na direita. Tá vendo como tá diferente? Mas não tem problema. Por quê? Porque eu relacionei o resto certo. Ó. O 3 e o 5, eles têm alguma coisa em comum. O que é? Eles estão entre R e S. O 3 e o 2 também têm uma coisa em comum. O que é? Eles estão na mesma transversal. Então, seguiu essa regra, não tem como dar errado. Tá? A mesma coisa acontece aqui. O x e o 5, eles estão na mesma transversal. O 2 e o x
estão entre as mesmas paralelas. Então, tá tudo certo. Tá? E aí, o que a gente faz aqui? A gente multiplica em cruz e vai ter 3x igual a 10. E aí, para a gente descobrir o x, a gente divide os dois lados por 3. Então, x é igual a 10 sobre 3. Eu preciso fazer essa conta? Não, não preciso. Se você chegou numa fração irredutível, tá? Você já está no seu resultado. A sua fração é só uma maneira diferente de representar um número. Se você fazer essa divisão aqui, você vai chegar em 3,333, tá? Ou seja, isso aqui e isso aqui é igual, é a mesma coisa, é o mesmo número, tá? Então não tem problema nenhum deixar do jeito que tá aí, ok? Beleza. Aqui tem aquela relação que eu falei com vocês, ó. Aqui a gente só dobrou, tá? Então é só dobrar também. De 6 para 12 eu dobro, de 10 para x eu dobro, logo x é 20. Aqui tem essa relação? Tem. Sempre tem essa relação. Só que nesse caso aqui é uma relação um pouco mais complicada de você enxergar. Por quê? Porque aqui era fácil, né? Aqui era 6 e 12. 6 para 12, dobra. De 3 para 2, o que eu faço? Não sei. De 3 para 5, o que eu faço? Não sei, tá? Tem como saber? Tem, na verdade tem, tá? Mas, nesse caso, é mais difícil de enxergar. Quando for mais difícil de enxergar, não tem por que você tentar fazer desse jeito. Quando a conta for mais fácil de fazer do que usar um macete, você faz a conta. Se o macete for difícil, não faz o macete. Simples assim. Ok? Então, seguindo aí, vamos lá. Agora um enunciado sem desenho, então o desenho a gente vai ter que fazer. Então, faremos o desenho. Ó. Um feixe de 4 paralelas determina sobre uma transversal 3 segmentos que medem 4 centímetros, 6 centímetros e 12 centímetros. E aí, na verdade, tá um joguinho de gramática meio safado aí, né? Ó, um feixe de paralelas determina sobre uma transversal 3 segmentos que medem 4 centímetros, 6 centímetros e 12 centímetros. Na verdade, a gente está escrito aqui. Está escrito aí que 4, 6 e 12 são os 3 segmentos determinados pelas paralelas e uma transversal. Então, se eu pegar 3 paralelas, não, 4 paralelas. Se eu pegar 4 paralelas, eu tenho 4 paralelas, eu tenho eu tenho 2 transversais porque o enunciado fala depois, mas de qualquer forma. Eu tenho uma transversal que tem 4, 6 e 12. Ok? É isso que está falando. Ó, 4 paralelas com uma transversal. Ó, esquece essa aqui por enquanto. E aqui tá 4, 6 e 12. Ok? Beleza. E aí, indique os comprimentos dos segmentos que esse mesmo feixe determina sobre uma outra transversal. Então, essa outra transversal é essa daqui. Sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 66 centímetros. O que está escrito aqui? Eu estou dizendo que sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela. Qual que é a primeira? Essa daqui. Olhando de cima para baixo, né? Primeira e a quarta, essa daqui. Mede 66 centímetros. Então, tudo isso daqui, ó, isso daqui, mede 66 centímetros. Então, é isso que a gente vai ter aqui, 66 centímetros neste caso aí. E aí, pô, como que eu faço? Primeira coisa, né? Chama aqui de x, y, z, que é isso que a gente quer saber, ó, ele quer descobrir. Indique os comprimentos dos segmentos que esse feixe determina sobre uma outra transversal. Então, os comprimentos dos segmentos que esse mesmo feixe de paralelas, determina sobre uma outra transversal. Quais que são esses segmentos? Esse aqui, x, y e z, tá? Então é isso que a gente vai ter que determinar aí. Então eu tenho que determinar o valor de x, y, z, e aí você vai ver que ferrou, né? Ferrou. O que ferrou aí? Eu tenho 4 e x, posso fazer uma relação, mas aí para fazer uma relação entre 4 e x, eu preciso fazer relação com outros dois números, tá? Não pode ser com outras número e letra, por exemplo. Por exemplo, eu não posso relacionar 4 e x e 6 e y. Por quê?
Porque não vai chegar em lugar nenhum. Eu não tenho proporcionalidade nenhuma aqui. Ok? Por exemplo, aqui de 4 para x, eu não sei quanto que é o x. E o 6 para o y, eu não sei quanto que é. Então, qual que é a proporcionalidade que eles representam entre si? Eu não tenho uma proporcionalidade. Da mesma forma que 12 e z eu não tenho também, tá? Porque eu não sei esse valor, tá? E eu tenho um todo que eu não sei um todo aqui, né? Então, como que a gente vai relacionar? Vai relacionar desse jeito, com um todo. Como assim eu não sei o todo? Claro que a gente sabe o todo. Se eu tenho 1, 2 e 3, então eu sei quanto vale os 3, tá? É só fazer a conta. 4 mais 6 mais 12 vai dar 22. Então agora sim, eu tenho todo de um lado, todo de outro, e aí eu consigo relacionar esse todo está relacionado com esse todo, assim como essa partezinha está com essa partezinha, assim como essa partezinha está com essa, e assim vai. E aí aqui, eu acho que você já enxergou o macete aqui, né? Mas vamos lá, vamos fazer corretamente. Depois eu explico o macete. Então, ó, a gente tem 66 sobre 22, ou seja, a transversal da direita sobre a transversal da esquerda. E aí, x sobre 4. Então, deste lado transversal da direita sobre a transversal da esquerda, tá? Mantendo aqui os mesmos feixes. Y sobre 6, z sobre 12. Correto? Essa é a montagem. E aí aqui dá para usar o macete, que é o seguinte. De baixo para cima eu multipliquei por 3. Para eu sair daqui da esquerda e chegar na direita, eu multiplico por 3. Então, eu faço isso no resto, tá? Se daqui para cá eu estou multiplicando por 3 e estou falando que todo mundo é igual, então eu faço a mesma coisa para todo mundo. Então, o meu x nada mais é do que 4 vezes 3. Por quê? Porque para chegar no x eu tive que multiplicar o 4 por 3. Então, meu x vale 12. O y, eu multiplico o 6 que está embaixo por 3, que vai dar 18. O 12, para chegar no z, multiplica por 3, que vai dar 36. E aí você vê que x, y e z tem que somar 66. 12 mais 18 mais 36 soma 66? Soma. Então é isso aí. Então estamos corretos, ok? E seguiu a proporção, ok? Depois você pode conferir, fazer as simplificações aí das frações e perceber que todos eles vão dar a mesma coisa também. Certo? Por hoje é só, então. Esse aqui é alguns exercícios aí, tá? O resto aí fica para você fazer. Na próxima aula a gente vai continuar com alguns exercícios, alguns conceitos. Beleza? E aí a gente continua essa matéria aí. Beleza? Façam os exercícios, tentem fazer. Espero que vocês tenham conseguido fazer todos, tá? Os exercícios estão lá no Drive, naquele material que eu enviei, é o mesmo ainda. Então entra lá, Matemática 2, aí você vai ter lá o livro lá e você faz os exercícios desse conteúdo aqui. É só procurar lá, ok? Na parte de geometria, claro. Então, é isso daí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E por hoje é só. Até a próxima aula. Falou!